Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Rodrigo chega no apartamento de Luciana e pergunta por que não foi ao escritório e sente muita falta dela. Rodrigo diz a Luciana que não pode estar com ela e precisa dela para viver, respirar. Rodrigo beija Luciana com muita paixão. Clara diz à mãe que Rodrigo acompanhou no ginecologista e não pôde negar a paternidade na frente do doutor. Depois de se beijarem, Rodrigo diz a Luciana que a ama muito e volta a beijá-la. Luciana diz que não. Eles se abraçam. Ele chora. Ela manda ele sair. Rodrigo diz que não vai ir e não quer viver sem ela. Luciana diz que ele tem que viver pelos filhos dele, por ele. Rodrigo diz que só ela o importa. Luciana diz que eles não têm direito de fazer isso, porque ele está casado. Rodrigo diz que não ama Clara. Jana diz a Patrício que terminou com Boris e se sente muito mal por ele quando viu triste. Patrício pede que ela não fique assim. Ele pergunta se ela terminou porque o quer como amigo ou se ama Lorenzo. Furiosa, Roselena chega ali e diz a Jana que elas vão conversar. Rodrigo diz a Luciana que o amor deles é mais grande que tudo. A vida se empenhou em pôr obstáculos, mas pede a ela, suplica que lutem pelo amor deles. Rodrigo diz que vai se divorciar de Clara. Luciana pergunta do filho dele. Rodrigo diz que os dois filhos dele têm o direito de estar com o pai, mas ele ama ela. Luciana chora. Rodrigo segue dizendo que não ama Clara e essa situação não pode continuar assim. Luciana diz a Rodrigo que já é tarde demais. Rodrigo pergunta por que tem que estar ao lado de Clara, se não a ama. Luciana diz que não viveria tranquila, sabendo que ele deixou a esposa dele por ela, e pede que ele não continue com isso. Rodrigo diz a Luciana que a ama. Luciana diz que também o ama e vai amá-lo por toda a sua vida, mas não podem ficar juntos. Rodrigo suplica que ela não tire ele da vida dela. Violeta chega no apartamento e encontra Luciana com Rodrigo. Luciana manda Violeta entrar porque Rodrigo já está saindo. Rodrigo sai dali bem triste. Luciana chora muito e diz a Violeta que Rodrigo disse que a ama, que continua amando. Violeta fica triste pela amiga. Rodrigo chora muito. Roselena diz a Jana que Brígida já disse a ela que viu Lorenzo andando pela casa de olho nela. Jana diz que não viu Lorenzo. Roselena diz a Jana que não vai permitir que esse infeliz do Lorenzo chegue perto dela. Patrício pede que Roselena não fique assim. Roselena manda ele calar a boca e diz que está cansada de ele andar de bom samaritano contra ela. Roselena adverte Jana que no dia que Lorenzo chegar perto dela é capaz de matá-lo. Jana fica com medo. Lorenzo diz a Fabian e Polo que eles podem trabalhar na mesma esquina de sempre, e ele vai sozinho à outra rua vender os tacos. Roselena vai à biblioteca e pergunta a Maximino se ele já viu as consequências da infidelidade dele, e por isso ele não fica sabendo do que acontece naquela casa, do que se passa ali. Roselena diz a Maximino que o salgadeiro, nojento, o irmão da Luciana, o Lorenzo, está de olho em Jana, está assediando ela. Constanza chega ali e pede que Roselena não fique assim e se acalme, porque a faz mal. Ela diz que Luciana que a faz mal e essa casa, essa família se cai aos pedaços e ninguém faz nada. Maximino fica surpreso pelo surto da esposa. Constanza só observa e não fala nada. A demônia Roselena segue nervosa. Rodrigo chega no apartamento bem triste. Clara diz a Rodrigo que ele mentiu para ela, não foi à empresa, e Celina disse que ele não tinha voltado para lá. Clara percebe que ele chorou e diz que ele pensou que ela não iria saber que ele foi com a doméstica ao ginecologista e a beijou. Rodrigo pede que ela não o provoque. Como sempre, ele foge da mulher e vai andando. Clara grita em alto e bom som, dizendo: "Nunca vou te dar o divórcio. Se você quiser sua liberdade, vai ter que me matar, porque só morta te darei o divórcio, para você fugir com aquela doméstica." Rodrigo vai até sua academia, cheio de raiva. Violeta pede que Luciana tire essa cara de tristeza e ela continua sendo amada e tem muitas pessoas. Agora ela tem o pai dela, a família e o bebê, e é muito sortuda. Luciana diz que tem tudo isso, mas não tem Rodrigo, e eles se amam, mas não podem ficar juntos. Aqui eles mandam Procópio continuar investigando para saber se Violeta veio com Madalena para o povoado. Paz diz a Madalena para ela ir à casa dela, empacotar as coisas e vir morar com ela. Madalena aceita. Procópio vai à casa de Paz com a desculpa de que veio cumprimentar ela e Madalena. Ele pergunta de Violeta. Madalena diz que ela não veio. Roselena vai à igreja. Roselena diz a Padre Honesto que aceitou se consultar com uma psiquiatra para viver em harmonia com sua família. E agora o irmão de Luciana quer se meter com Jana.
Luciana chega na empresa com Violeta e Ofélia. Oscar mostra a Patrício o relatório dos medicamentos que tem na fundação. Patrício diz que agora vai precisar fazer o estudo das comunidades que precisam de ajuda médica. Luciana apresenta sua amiga Ofélia a Patrício. Patrício contrata Ofélia e diz que ela pode começar hoje mesmo. Ofélia se alegra. Luciana agradece a Patrício. Patrício pergunta quantos dias ela ficará ali. Luciana diz que muitos, porque os trâmites que fará com seu pai levará alguns dias. Patrício diz que isso é excelente para ele. Feliz, ele pergunta de seu sobrinho. Luciana diz que bem, mas tem muita fome. Rodrigo chega ali para atrapalhar tudo. Luciana agradece e sai. Rodrigo diz a Patrício que ama Luciana com toda a sua força, sua alma. Aldo não quer deixar a Violeta entrar no seu escritório por vergonha e deve estar escondendo algo lá. Madalena vai ao armazém falar com Aquiles sobre Violeta. Roselena chega na empresa, olha a Violeta de baixo para cima e fica pasma. Roselena vê a sala de Luciana. Roselena diz que está ali porque deve a ela uma explicação. Roselena finge passar mal. Luciana vai ajudá-la. Roselena decide voltar amanhã para falar com a mocinha. Violeta diz a Aldo que está impressionada pela empresa ser tão bonita. Aldo pergunta o que ela vai fazer agora que fecharam a Inferno. Violeta diz que será assistente pessoal de Luciana enquanto ela não volta para o povoado. Madalena diz a Aquiles que ele está doente, porque nessas alturas da sua vida não quer que ele reconheça a sua filha, mas veio adverti-lo que se aproximar de Violeta novamente, vai denunciá-lo de abuso sexual com a própria filha. Ela pede que ele não chegue perto de sua família. Roselena pergunta a Aldo de seu esposo. Aldo diz que não sabe de nada. Aldo apresenta Violeta, amiga de Luciana. Roselena se lembra da mensagem que viu no celular de Maximino e que no final da mensagem tinha a letra V. Mal educada, a velha sai dali, sem cumprimentar a Violeta. Depois de fazerem amor, Vicky segue pedindo ajuda a Maximino. Maximino pede que ela deixe isso nas suas mãos, que arrumará o local para o salão de beleza dela. Ele faz um cheque para ela e sai. Ela se chateia ao ver que é uma miséria. Roselena vai à sala de Rodrigo e Oscar e diz que está muito mal. Veio procurar Maximino e ele não está em lugar nenhum. E não quer pensar que ele está com a amante dele. Rodrigo pede que a mãe não diga isso. Roselena diz a Oscar porque não diz nada e vem com essa de que não sabia de nada, sendo que ele e Maximino vivem grudados. Vitória rasga o cheque de Maximino e devolve as chaves para ele. Ele, furioso, pergunta por que ela rasgou. Vicky diz que está esperando a ajuda dele e não a esmola. Vicky diz que não quer que ele a dê mais nada. Ele diz que se ela sair dali por aquela porta é para se esquecer dele. Vicky diz que muito menos ela vai procurá-lo e sai. Lola, idiota, culpa Jana por Boris não querer nem comer. Jana diz que tomou uma decisão e não vai mudar. Luciana diz a Cláudio que a senhora Roselena não está bem e queria lhe dizer algo e acabou indo embora. Cláudio pede que Luciana tome cuidado com Roselena, não acredite nela, nem confie. Melissa entrega o convite do seu exame profissional para Luciana e Cláudio. Violeta cumprimenta Cláudio. Cláudio diz que após a prova de Melissa, irão jantar todos juntos. Patrício diz a Luciana que a partir de amanhã, Ofélia fará parte da empresa Torreslanda. Julieta pede que Clara não brigue com Rodrigo, porque ele até pediu o divórcio. Clara diz que ele pode passar a vida dizendo isso, e só morta ele receberá o divórcio. Julieta aconselha ela a não brigar com Rodrigo e ter uma aliada na empresa. Julieta diz que quer trabalhar na empresa Torreslanda. Clara ri. Matilde recebe um convite de Constança para o exame de Melissa. Brígida fica com inveja e triste por ser excluída e não receber nenhum convite. Clara pergunta a Julieta do que iria trabalhar. Ela diz que pode desempenhar bem como diretora de relações públicas. Clara continua rindo e zombando da mãe. Julieta diz a Clara que o que importa é ela ter uma aliada na empresa. Clara pede para ela parar de dizer idiotices. Julieta diz que tem um plano perfeito. Cuida do esposo dela na empresa e conquista Cláudio Linhares. Melissa diz a Jana que está nervosa por o exame de amanhã, principalmente porque Cláudio estará lá. Jana diz à prima que mesmo ela estando apaixonada por Cláudio, ele é mais velho que ela. Melissa morre de amores por Cláudio. Boris continua triste sem Jana. Cláudio diz a Barreira que soube por Luciana que a boate Inferno foi fechada. Bernardo diz que Lastra está desaparecido.
Cláudio diz que ele deve estar escondido, mas terá que falar com o chefe, que tem quase certeza que é Maximino Torreslanda, porque todas as investigações que eles fizeram contra Maximino o relacionam com aquele lugar. Cláudio manda Barreira procurar o empregado de Lastra e convencê-lo a falar. Bernardo vai à prisão e pergunta a Ivan onde Lastra está. Ivan diz que não sabe. O advogado sai dali. Lastra liga para Ofélia. Ofélia diz a Lastra que a polícia está atrás dele. Lastra pede a Ofélia para conversarem. Ofélia diz que não tem nada para falar com ele e desliga. Anoitece. Constanza diz a Roselena que Melissa está muito entusiasmada e nervosa com o exame. Roselena diz que não irá ir. Constanza diz que para ela é importante que toda a família vá. Connie pede que Roselena não siga se escondendo toda a vida de Cláudio. No dia seguinte, Luciana e Violeta já estão prontas para ir ao evento de Melissa. Cláudio chega no hotel para buscar Luciana e Violeta. Luciana diz ao pai que sua barriga está começando a crescer, a aparecer. Todos começam a se reunir no local onde acontecerá o exame profissional de Melissa. Melissa chega ali, toda linda, e diz ao advogado que por fim chegou o dia, mas está bem nervosa. Roselena e Maximino chegam ali. Maximino diz que ele está em Ares, na primeira fila, como se fosse da família, e se tivesse direitos. Roselena diz que Cláudio esteve pendente de Melissa, assessorando ela em todas as teses dela.